Pastor, por essa oportunidade, essa honra. O Senhor me dá aqui para mim uma honra, viu? Estar aqui hoje com os irmãos também. É uma honra. É como foi dito aqui, devemos nos alegrar quando um irmão nosso é abençoado. Deus, Ele se agrada disso. Deus se agrada quando estamos em comunhão e nos alegramos quando o irmão está alegre. E o mesmo Deus que abençoou, Ele já mudou, não mudou? Hã? Deus mudou? Não. O mesmo Deus que abençoou, Ele continua abençoando e vai te abençoar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus, está ali a minha esposa, a obreira Ângela, está ali o meu filho, o jovem Luan. E Deus também abençoe também a minha família, em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, o livro de Salmos, número 126. O Salmo de número 126. Nós vamos ler todos os versos. O Salmo é um hinário. O Salmo é um hinário com 150 hinos de louvor, adoração a Deus. E esse salmo é um salmo de autor desconhecido, porém é um salmo de agradecimento. Essa é uma noite de agradecimento. Então, nada melhor do que nós meditarmos, extrairmos o que Deus tem para nossas vidas através desse salmo de agradecimento. Já é o fato de estarmos agradecidos por estarmos aqui, por estarmos com vida. Quem está com vida aí? Glória a Deus! Glória. Quem está vivo? Aleluia! Isso é um fato de estarmos alegres. Já é verdade. fato de nos alegrarmos no Senhor, por estarmos com vida, com saúde. Porque se você for para o hospital essa hora, quantas pessoas estão sofrendo? Se você for para um presídio, quantas pessoas estão sofrendo? E estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor ao nosso favor. Aleluia! Podemos ler? Salmo 126 diz assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, com as correntes do sul. Os que semeiam, preste bem atenção nesses dois últimos versículos, por favor. Eu vou ler bem devagar. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, andando o quê? Chorando. Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus móveis. Se você diz glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. 70 anos. 70 anos o povo lá no exílio babilônico. 70 anos o povo preso, cativo, o povo lá sofrendo, padecendo nas mãos do povo babilônico. 70 anos. Quem tem 70 anos aqui? Tem pessoas que nem tem 70 anos aqui, e já viveu tanta coisa, e já aconteceu tanta coisa na sua vida. Aí o povo, por permissão de Deus, por causa da sua desobediência, por falta da presença, por olhar ou voltar a fazer coisas que não agradam a Deus, Deus permitiu ficarem cativos 70 anos. E durante esses 70 anos, eles mesmo confessam aqui que eles estavam, quando Deus libertou-os, eles estavam como os que sonham. Como eu disse antes, quem está no hospital nessa hora sonha em sair de lá e ter saúde. Quem está lá no presídio nesse momento está sonhando com a sua liberdade. Quem está com um casamento fracassado está sonhando em ter um casamento abençoado. Quem está desempregado está sonhando em arrumar um emprego, ter um bom emprego para sustentar a sua família. Quem está passando um momento de dificuldades vive sonhando com coisas boas. E isso é bom para você. É bom você sonhar com coisas boas, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Glória
Só que tem coisas que nos afastam da presença, nos afastam das promessas, nos afastam das bênçãos de Deus. E são essas coisas que devemos evitar. Devemos evitar mais conversações, devemos evitar as coisas lá fora, devemos evitar a falta de fé. Aleluia. Porque sabe o que está corrompendo muitas pessoas? É a falta de fé. O que está corrompendo muitas pessoas, minha missionária, é a falta do crer verdadeiramente. De que o único que pode mudar qualquer situação é Deus. As pessoas acabam... Quanto tempo esse povo estava cativo? 70 anos. Tem pessoas que estão há 10 anos na igreja, 20 anos na igreja e se acomodaram. Estacionaram. A coisa já ficou maquinada. Ficou uma coisa maquinada. Ela vir para o culto, cantar os hinos da harpa, ouvir a palavra devocional, dar o seu dízimo, dar a sua oferta, assistir a pregação, depois a bênção apostólica e ir para casa. E nada muda. Continua. As pessoas, elas, com tanto tempo de igreja, elas não evoluem, não crescem, elas nem sonham. Tem pessoas hoje em dia que elas não sonham em ser um pastor, tem pessoas hoje em dia que não sonham em ser uma missionária, tem pessoas hoje em dia que não sonham em ser um presbítero, tem pessoas hoje em dia que nem sonham em pregar a palavra de Deus. Como eu amo pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Se eu pudesse, eu fazia isso 24 horas. Tem pessoas que não sonham em louvar, cantar um louvor. Tem pessoas que nem sonham em fazer o que o grupo de Gerson fez aqui. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que Deus continue abençoando as meninas. Mas pessoas assistem aquilo ali, mas no coração delas não arde mais o desejo de participar, de querer estar. Tem pessoas que nem arde mais o desejo do coração, nem ofertar nem dizimar a igreja. Mas sabe por quê? Porque as pessoas estão acomodadas e não usam mais a sua fé. As pessoas não sonham mais. As pessoas, elas não estão mais acreditando que pode acontecer o impossível na vida delas. Milagres ainda podem acontecer, bênçãos ainda podem te alcançar, ações de graças ainda podem surgir. Agora você tem que continuar confiando, crendo. Pessoas murmuram demais, pessoas criticam demais. Quando a situação aperta, quando o negócio estreita, as pessoas, a primeira coisa que fazem é murmurar, é reclamar. O povo estava ali, cativo, escravo, longe do seu lugar, longe de Jerusalém, longe de Sião, estava tudo destruído, tudo ateado. Lembra de Neemias, lembra do livro de Esdras que fala sobre a situação de Jerusalém, tudo arruinado, tudo destruído. Ao olhar humano, acabou-se tudo, não existe mais. Acabou Jerusalém, acabou Sião, foi tudo destruído pelos inimigos, mas o povo continuava sonhando com a sua vitória. A circunstância, a situação não impediu que aquele povo continuasse crendo. Aí o versículo 2 vai falar assim, ó. Quando alguém fala, ó, vocês estão livres, eles nem acreditavam. Estamos livres? Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a esses. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus santo, maravilhoso. Alguém precisa ver Deus trabalhar na sua vida. Alguém precisa ver o milagre de Deus, a bênção de Deus acontecer na tua vida. Alguém precisa ver Deus trabalhar na sua vida, para que seja dito, realmente, grandes coisas o Senhor fez. Aleluia! Não é ver o teu marido gritando com você, não é ver teu filho em rebeldia com você, não é ver você se lamentando, não é ver você criticando, não é ver nada disso, é ver a presença, a glória de Deus na sua vida. Você conquistando, nosso pastor conquistou, e você também pode conquistar. É isso que Deus quer. Nosso Deus é Deus do ouro e da prata. Ele pode fazer coisas grandes na sua vida. Ele pode fazer a sua vida ter um levante. Aleluia! Ele pode fazer você estar por cima. Glória a Deus. Mas você tem que estar na posição. Palavras positivas. Pensar positivo.
positivo. Orar. Aleluia. Quantas são as pessoas que não oram mais pela madrugada, não dobram mais o seu joelho? Quantas são as pessoas que elas não fazem mais propósitos de oração até mesmo dentro de casa? Quantas são as pessoas que elas não fazem nada para chamar a atenção de Deus, porque já está mecanizado, porque já está habituado àquela situação? Não pense em mudar, pense em mudar. Aleluia. Que Deus ele vai te abençoar. Só que Deus ele espera uma atitude nossa. Deus ele só pode te abençoar se você quiser. Deus ele só pode fazer na sua vida se você der lugar para isso. Se você mostrar para Ele que você é com Ele. Deus ele faz o seu contigo enquanto tu és comigo. Isso é verdade. Eu passei um período da minha vida preso. Lá no Rio de Janeiro, por causa do tráfico de drogas, eu fui preso. E fiquei um tempo preso. E quando eu ficava preso naquela cela ali, era uma cela pequenininha. Esse tamanho aqui, ó, com 50 homens. Não tinha espaço para sentar, para dormir. Era horrível. Mas eu ficava ali como quem sonhava em sair dali. Eu ficava ali, sabe, trazendo a memória, às vezes porque eu me saí da presença, das vezes que eu preguei, das vezes que eu ganhei almas, das vezes que eu orava, das vezes que eu subi um monte, das vezes que eu fazia propósito, mas eu caí no laço do inimigo, e o inimigo me colocou ali naquela situação. Eu mesmo me coloquei naquela situação, porque Deus ele tinha algo melhor para mim. Antes de me afastar da presença, de eu sair da presença, eu estava firme, eu estava buscando, eu estava pregando a palavra, eu tinha ido de igreja, mas eu me afastei, saí da presença, e o diabo entrou com tudo, com toda a fúria. Glória a Deus. Porque eu permiti isso, tem coisas que acontecem na vida da pessoa, porque ela permite que aconteça. Infelizmente, essa é a verdade. Então, quando eu estava ali preso, ele como esse povo, eu sonhava. E quando veio minha liberdade, eu falei, vou entregar minha vida para o Senhor. Eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Mas o diabo armou outro laço. Eu fui morar na rua, tentaram me matar. Armaram uma cilada no dia do meu aniversário. Eu liderava uma favela. E alguém com inveja queria tomar meu lugar. E falou, quando for meia-noite, que subiu os fogos, tiro para cima dele. Vamos fuzilar ele, que eu quero o lugar dele. O diabo já tinha todo um plano. Glória a Deus. Mas nós temos um Deus que é Deus de livramento. Glória a Deus. Nós temos um Deus que é Deus de quê? Livramento. Ele está dando livramento para muitas pessoas aqui. E o livramento veio para a minha vida. Eu consegui sair daquela situação, porque Deus tinha um plano na minha vida. E eu saí daquela situação, mas ainda continuei à mercê do inimigo. O diabo me levou para as ruas. Eu fiquei 4 meses morando na rua. Morando mesmo, bem mendigo. Andava sujo. Mendigo mesmo, dormindo na calçada. Você já viu ali no centro ali aquelas pessoas dormindo naquele papelão, naqueles montes de cobertor? Eu vivia assim. Mas com o coração com que sonha. Lembrando da promessa. Esse povo aqui a gente não promessa. Você tem uma promessa. Glória a Deus. Você tem o quê? Promessa. E quando Deus promete, uma hora vai se cumprir. Só que você tem que permanecer confiante. E mesmo aquelas situações que eu vivi, eu permaneci sempre, irmão, confiante de que Deus tinha prometido. Eu lembrava das promessas de Deus lá atrás. E a promessa estava de pé. A promessa estava o quê? De pé. Eu profetizo a promessa de pé na sua vida. Glória a Deus. Vai estar de pé ainda, viu, irmão? Tá de Glória a pé. Deus. E Deus não esqueceu não, a gente se esquece. Como não falou. Mas Deus não se esquece, está registrado. Aleluia. E quando eu estava ali namorando na rua, ali o diabo armou mais uma, tentou tirar minha vida mais uma vez. Sabe quando o Salmo 23 fala assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que mais que diz? Ih, tá faltando EBD, viu? Faltou a escola dominical. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Vale da sombra da morte, vem cá, sombra da morte. Sombra de cobra, pode temer, porque a vara do Senhor, o cajado do Senhor estão contigo. Você é ovelha. Você é ovelha.
Quando se é ovelha, o pastor está ali presente. Quando se é ovelha, o pastor está ali orando. Quando se é ovelha, o pastor está com o seu cajado, sua vara puxando. Quando se é ovelha, é obediente à voz do pastor, o pastor te chama para próximo, para perto. O pastor não quer você longe não, mas tem pessoas que se afastam do pastor. Glória a Deus. Mas ela diz, o Senhor é meu pastor, De nada me faltará. mas quando o pastor da terra fala assim, ó, minha filha, olha, conserta isso. O pastor está querendo se meter demais. Eita, Quando o pastor fala, vamos fazer dessa forma. Missionário também. Aleluia. Seja obediente à voz do pastor. Aleluia. Glória a Obediente Deus. à voz do pastor. Glória a Deus. Seja obediente à voz daquele que Deus instituiu na terra para conduzir você. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar a leitura, por favor. Aleluia. Versículo 3 diz assim, ó. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos, o quê? Alegres. E por que tem muitas pessoas que são tristes? Glória a Deus. Por que muitas pessoas não falam palavras positivas? Por que muitas pessoas estão deprimidas? Por que muitas pessoas estão trancadas dentro de um quarto? Por que muitas pessoas não estão participando conosco aqui? Porque falta-lhes alegria. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Deus ele também se alegra quando você está firme. Quando diz que a alegria do Senhor é a nossa força, diz que Deus ele se alegra quando você está firme. Quando você está caído, quando você está prostrado, quando você está desanimado, quando você está para baixo, Deus não está alegre. Deus ele quer que você esteja alegre. Quando você está alegre, começam as coisas a acontecerem. É não murmurar, é não reclamar, é estar bem dizendo o nome do Senhor, dando glórias a Deus, dizendo, Senhor, eis-me aqui, a luta está grande, a prova está grande, mas eu estou aqui. Glória. Mas muitas pessoas estão tristes. E quando se está triste, impede-se de grandes coisas acontecerem. Quando vem a tristeza, quando bater na sua porta um desânimo, lança fora, repreende, sente. Aleluia. Esteja sempre alegre para que Deus possa fazer na sua vida. Versículo 4. Faze-nos, Senhor, regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do sul. Algumas traduções vai estar falando como as torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb, o Negueb é um deserto, um local do deserto que ele é seco, é bem seco. Mas chega um determinado momento que a chuva cai lá nos montes, lá em cima, e vem aquela torrente de água. E começa a encher. Aleluia. Aqueles ribeiros, aqueles vales, aqueles lugares lá do deserto. E quando aquela água vem, aquela enxurrada de água vem, com o tempo começa a nascer no deserto flor, grama, Aleluia. começa a florescer. Aí Davi falou assim, o escritor disse assim, Senhor, faz-nos prosperar como as torrentes do Negueb, assim como o Senhor faz nascer no deserto, água, como o Senhor faz nascer no deserto, plantação, rosas, flores, o que o Senhor quer, faz nas nossas vidas também. É isso que Deus quer fazer na vida de muitas pessoas, florescer, quer fazer prosperar. Deus quer fazer coisas grandiosas na vida de muitas pessoas, mas elas têm que ser agradecidas ao Senhor, elas têm que estar na posição que o Senhor quer, elas têm que estar sonhando, elas têm que estar profetizando coisas boas para a vida dela. Elas têm que estar alegres. Nosso pastor, essa missão estão alegres. Glória a Deus. Abençoou. Quem está alegre aqui? Glória a Deus. Estamos alegres. O que Deus está fazendo, eu vou finalizar. Aleluia. Mas a vida do pastor, a vida missionária não é uma vida fácil. Não é fácil. Para quem tem responsabilidade de liderar o rebanho, não é fácil. Porque existem tipos e tipos de ovelhas. Existem tipos e tipos de dias. Existem tipos e tipos de situações, de circunstâncias. Nem todos os dias são iguais. Tem dias de luta, tem dia de vitória, tem dia de choro, tem dia de alegria, tem dia de notícia boa e tem dia de notícia ruim. Não é verdade? Tem. Essa é a vida daquele que está cuidando de um rebanho. Aleluia. Que chora, que se
derrama diante do Senhor por causa de cada um de nós. Você está nessa cadeira, você está de pé, porque existe alguém orando por você. Glória a Deus. Eu estou aqui nessa posição aqui porque alguém está orando por mim, não é? A missionária está aqui porque tem alguém orando por ela. E você está aqui porque ela está orando por você. Glória. E é disso que Deus se agrada. Aí versículo 5 diz assim, ó: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aleluia. Não existe vitória sem luta. Você foi chamado para ser crente. Quem é crente aqui? Glória a Deus. A luta vai vir, viu? Vou te contar um segredo. A luta vai vir. Meu Deus! Aleluia! Quem é crente aqui? Glória a Deus. Os ataques vão vir, viu? As investidas do inimigo vão vir, viu? Prepara, crente! Aleluia! Quem é crente aqui? Glória a Deus. Já tem um plano, uma estratégia lá no inferno contra a tua vida, viu? Meu Deus! Aleluia! Mas aqueles que esperam no Senhor, Glória a Deus. Aleluia. Deus ele te reveste de força. Ficar em Jerusalém. Jesus. Em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Poder. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você Aleluia. precisa ter o Espírito de Deus na sua vida para você vencer. É com lágrimas, é com choro. Porque você fazendo assim com lágrimas, com choro, você vai cegar ou vai ceifar com alegria. Você vai colher com alegria. Aí finalizando diz assim, ó. Eita glória. Aquele que leva a preciosa semente. A preciosa o quê? Semente. Na minha mão aqui a preciosa semente. Glória a Deus. Levanta a sua semente aí. Aleluia. Glória a Deus. Olha a semente. Oh, glória. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida. Dúvida é igual ter fé? Quem tem dúvida tem fé? Não. Sem dúvida. Nunca duvide. Tem pessoas que duvidam. Tem pessoas aqui que duvidam. Glória a Mas Deus. Deus está dizendo para você: deixa com ele. Tira a tua mão. Glória a Deus. Tira a tua mão. Não se mete não. Deixa com ele. Ele está dizendo para alguém nessa noite aqui: ele vai fazer. Só que você está impedindo dele fazer, você colocando a sua mão. Então tira a tua mão. Glória. Que tira a mão. Oh, glória. Sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, Deus tem recompensa para entregar para cada um de nós. Glória a Deus. Deus tem bênção para entregar para cada um. Eu também recebo isso também, viu? Eu também recebo. Deus tem promessas. Deus tem bênçãos. Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Deus tem coisas maravilhosas para esse ministério. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eita. Ó, Deus tem coisa tremenda para esse ministério. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Participante desse ministério vai ver. Glória a Deus. Oh, glória. Vai ver? Glória a Deus. Deus tem coisas grandiosas para esse ministério. Deus está ardendo isso aqui no meu coração. Deus tem algo Glória a para Deus. esse ministério. E quem não duvidar, quem estiver focado, posicionado, porque você tem que ter posicionado. Quem estiver posicionado, focado, também vai ver. Vai ser participante da glória do Senhor. Deus te bênção, porque a promessa ainda está de pé, viu? A promessa ainda está o quê? De pé. Está doendo, está dolorido, está apertado. Glória a Deus! Dá glória a Deus. Sem luta não tem vitória. Quanto maior, Meu Deus! maior a vitória. Aleluia. Quanto maior o processo, maior a vitória. Esse processo aí, ó, está acontecendo não é para a morte, não é para a vida. O que está acontecendo é para você ter um culto de ação de graça. É para você dar testemunho de que Deus é Deus na terra. E de que ainda existe. Oh, glória. O profeta fala para você que Deus ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Creia. Se o profeta fala para você que a promessa está de pé, é porque está de pé.
irmão, Aleluia, meu Deus. Glória a grandes Deus. coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos muito alegres nessa Glória noite. a Ô, glória. Abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a vitória é certa. Glória a Deus. Agora continua firme. Você já está no lugar certo, já está na posição certa. Você já está no caminho certo. Então você vai voltar. Continue andando, levando a preciosa semente. E você vai voltar, trazendo os seus feixes, os seus molhos, trazendo as suas bênçãos. Em nome de Jesus. Ô, glória. E agradecem ao nosso Senhor, mais forte, para a bênção de Jesus. A Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa força sempre. Eu agradeço a minha oportunidade, já retorno do trabalho para missionárias.